Olá, este é o CEAFcast, um canal de comunicação e informação produzido pelo CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Este episódio trará o tema Masculinidade e Dispositivo da Eficácia. As convidadas de hoje são Ivana Machado Moraes Bataglin, promotora de justiça e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher do MPRS, e Valesca Zanello, professora no Departamento de Psicologia Clínica da Universidade de Brasília e pesquisadora na área de saúde mental e gênero. Então, Valesca, queria primeiro te agradecer muito a tua disponibilidade para estar conosco aqui no CEAF do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? É uma honra te receber porque eu sou muito tua admiradora e admiradora do teu trabalho. Eu acho que o teu trabalho é transformador mesmo, assim, porque tem uma linguagem, muito embora tu seja uma acadêmica, né, uma estudiosa do assunto, tu consegue traduzir para uma linguagem para quem é fora da área psi. Então, nos atinge num lugar, assim, que é realmente transformador. Então, eu fico muito feliz que tu tenha aceitado o convite para poder estar aqui e a gente falar do teu novo livro. Eu que agradeço o convite, essa dobradinha com a justiça em geral dá muito certo, eu acho. Psicologia tem muito a contribuir, né? Tanto na formação dos operadores da lei, quanto na compreensão de vários fenômenos que, enfim, interpelam a nossa sociedade, como é o caso da violência contra as mulheres. E hoje, especificamente, vamos falar das masculinidades que participam de muitas coisas importantes. Exatamente. Ajudam a entender, exatamente, né, bastante coisa. Então, eu gostaria que tu começasse a falar sobre isso para nós. Então, eu acho que primeiro remontar, assim, a ideia do livro, né? Em 2016, 2017, eu escrevi um livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Foi um livro fruto, na época, de 13 anos de pesquisa, onde eu proponho algumas categorias analíticas para entender esse processo de subjetivação, né? Como é que se forma aquilo que a gente chama de humano dentro da sociedade brasileira. E aí, eu fiz o meu pós-doutorado e eu tinha sempre o interesse de tentar traduzir para uma linguagem mais acessível. Só que aí, quando terminou o livro, demorei mais ou menos um ano, trabalhando uma média de 15 horas por dia. Eu não tive gás, eu estava muito cansada. Mas ficou aquela ideia, primeiro, de fazer um livro de bolso, eu fiz, que foi o Prateleira do Amor. Sim. Mas também transformar cada categoria em um livro de tirinhas. Então, é mais ou menos assim, olha, vamos desenhar? A gente infelizmente está num país que as pessoas cada vez leem menos. É verdade. Então, assim, como usar isso, que é um tema tão importante, que é a questão do gênero, a conformação das emoções, do comportamento, mas para provocar uma intervenção social. A gente fala tanto de IA, de tecnologia, a gente precisa de tecnologia social. Então, a ideia do livro de tirinhas veio aí. E aí, traduzir esse conceito. É mais ou menos assim, toda a experiência que eu tive, seja na clínica, mas principalmente na pesquisa, orientação de mestrado e doutorado, me levou pela abstração a construir a categoria. Esse é um movimento oposto. É pegar aqueles exemplos que são exemplares ou prototípicos e mostrar. Isso é o conceito. Quais são os pontos específicos e importantes desse conceito. E tá bem legal, né? Tá mais ou menos assim, cada página é um flash. Né? Exato, cada página, opa! O que é isso? Eu tenho recebido alguns feedbacks muito interessantes de homens, e homens comprando o livro, eu tô achando isso muito legal. Inclusive, alguns me dizendo assim, professora, eu achei que eu era muito desconstruída. Eu comecei a ler o livro e falei, gente, eu faço isso, eu faço isso, eu faço isso. Então, acho que esse é um ponto importante. A cultura brasileira é profundamente sexista e racista. Todos nós somos sexistas e racistas. Exato. A diferença é que uns estão abertos para se desconstruir. Então, a desconstrução ela é contínua. Não existe um fora do gênero e fora da raça. Não tem. Porque isso é estrutural. Então, acho que esse é um ponto importante. Nenhum grupo está livre, sabe, de cometer, vamos colocar assim, sexismo, mesmo que sejam comportamentos diferentes. Eu tenho cada vez mais estudado isso também. E assim, conta pra gente, assim, pra quem não conhece o livro, né? E vai estar ouvindo esse podcast, o que tem, sobre o que fala, né? Que conceitos são esses que o livro traz? Então, nesse grande livro, no qual ele se baseia, que é o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, eu proponho 2 dispositivos que interpelam esse processo de tornar-se mulher
e um dispositivo para os homens, que é o dispositivo da eficácia. Especificamente o dispositivo da eficácia, ele traz 2 valores fundamentais para ser considerado um verdadeiro homem na nossa cultura, que é a virilidade sexual e laborativa. Então, dito de uma maneira sucinta, um verdadeiro homem, ele tem que ser um trabalhador provedor, e isso é um fenômeno recente, vem sobretudo com a consolidação do capitalismo. A chancela de sucesso é o status e o dinheiro, e a virilidade sexual, que de todas as virilidades do Ocidente, que já existiram, né, foi a que se manteve mais constante, mas o sentido dessa virilidade se transformou. Então hoje a gente tem muitas metáforas, inclusive, que foram importadas do campo laborativo. Falando de uma forma simples, né, qual é a chancela de sucesso na virilidade sexual? É ser ativo sexualmente, ser impenetrável no corpo e nas emoções. Então aí tem uma homofobia muito grande, e no fulcro da homofobia uma misoginia, né? Porque o homem gay, dentro do imaginário popular, se aproxima de uma, em aspas, mulherzinha. Claro. O próprio mundo gay reproduz essa misoginia, mas também uma atividade, né, sexual, e que vai ser conformada de acordo com quantidade. Seja a quantidade de parceiras, mas a quantidade também de tempo que você consegue manter uma ereção numa relação sexual. O Brasil é o 2º país que mais consome Cialis, que é um equivalente aí de um Viagra. E a gente não é para atender pessoas com impotência, né? A gente tem uso recreativo. Então, assim, o que isso interpela nas masculinidades? Só que o livro, ele fala desde o começo. O que é a masculinidade? Como se constrói a masculinidade? Posso dar um exemplo? Claro, é o que nós precisamos para esse podcast. Então, assim, primeira coisa, a masculinidade se constrói no negativo e no imperativo. Então, ser homem é não ser uma mulherzinha. A primeira tirinha é sobre isso. Exatamente. Então, é um menininho novinho, e aí, um ano e pouquinho, que quer brincar de pequeno sereio. Ele gosta da pequena sereia. Veja, até assim, muito, muito novinho, o pessoal ainda pode achar engraçado, a família, principalmente o pai, né? Mas chega numa certa idade, às vezes 1 ano, 1 ano e meio, o pai já começa a dizer, olha, isso tá errado, você vai ser viado, meu filho, né? E começa então a punir essa criança. Ela nem entende o que é isso, mas já sabe que aquilo não dá para ser. É ruim. É muito ruim. Exato. E percebe também, pela diferença do lugar social que ocupa o pai e a mãe, o que espera, né, em termos de, o que ele espera ele em termos de futuro. Então essa também é uma tirinha que eu acho que é bem importante no livro, que são 4 situações. Então a primeira é uma mãe servindo um frango assado e as crianças estão lá para pegar um pedaço do frango e a mãe grita e diz assim, não coma a sobrecoxa, porque é a parte preferida do seu pai. Aí a segunda situação tá uma bagunça na sala. E aí a mãe diz assim, recolha os brinquedos, seu pai tá chegando. Gente, mas que Deus é esse? Porque com a minha mãe eu posso tudo, né? Aí o terceiro, abaixa essa televisão, seu pai tá lendo. É Deus. Os meninos já entendem que eles são de uma categoria sexual diferenciada. Exato. Eles ainda não ocupam porque são jovens, são pequenos, mas vão ocupar. As meninas já entendem que aquilo ali não é o lugar delas. Não é para elas. E a última situação, que eu acho que é uma coisa muito comum, acho que você vai concordar, acho que é muito difícil uma mulher que nunca passou por isso, tá o menino e a menina jogando lá com o pai um videogame, e a mãe grita, fulana, vem ajudar sua mãe, vem ajudar a mãe a botar a comida na mesa e deixa o seu pai jogando aí com seu irmão. Então, assim, ali ela já aprende, a menina, que ela tem que ser o que eu chamo de heterocentrada. Sempre colocar os desejos, anseios dela em segundo lugar. Exato. Estar ali para servir, estar disponível a atender a necessidade e demanda dos outros. Ele não. Ele aprende a ser egocentrado. Eu acho que esse também é um ponto importante no livro, né? Que não quer dizer egoísmo. O que é o egoísmo? O egoísmo é eu reconheço que o outro existe e não tô nem aí. O egocentramento é muito mais grave, porque tem a ver com uma pedagogia afetiva onde eu nem lembro do outro. Essa é uma outra tirinha que é também muito comum na vida de nós mulheres, né? A gente almoça, tá lá com o parceiro, sobrou estrogonofe do almoço. E aí você trabalhou até tarde, chega em casa, vou comer aquele estrogonofe. Aí você abre a geladeira, não tem nada. Você fala, amor, você comeu tudo. Nossa, amor, você queria, eu não sabia. Então veja, não foi que ele pensou, ela pode querer, eu vou comer, que se dane. Ela pede um iFood. Sequer lembrou. Nem lembra. E nesse quadrinho eu faço a situação inversa. Então ela falando, sobre o estrogonofe, vou deixar um pratinho para ele aqui já separado no micro-ondas. Então assim, o quanto que a gente tem desafios para desconstruir essa masculinidade, né? Então, eu tento abordar no livro vários aspectos
E o dispositivo da eficácia, que tem a ver com esses ideais que permeiam a masculinidade hoje. Fala um pouco também dessa construção da casa dos homens, que eu acho que é um conceito importante para quem vai nos assistir. O judiciário, infelizmente, reproduz a lógica da casa dos homens. Explica para nós a casa dos homens. Então, esse o pessoal do podcast aqui. Esse é um conceito que foi desenvolvido por um sociólogo francês, o Daniel Velzer-Lang. Eu uso muito esse conceito, é uma metáfora. E que a ideia é a seguinte, a masculinidade é sempre dar a prova perante outros homens. Então, a ideia é de uma casa onde, para você atravessar de um quarto para o outro, você precisa atravessar o portal, né, o umbral. E aí, outros homens, ou mais velhos, ou mais experientes sexualmente, ou mais ricos, mais validados nessa masculinidade hegemônica, te testam. Mas não existe um quarto final. Então, a masculinidade é isso, é sempre dar a prova perante os pares. Quem avalia as mulheres são os homens, mas quem avalia os homens são os próprios homens. Então, a masculinidade é homoafetiva e homossociável. E o que gera essa casa dos homens é o silêncio cúmplice. Esse também tem vários exemplos no livro sobre isso, é muito importante. Que a ideia é o seguinte, os homens se calam mesmo perante violências e injustiças cometidas contra mulheres, para se manterem bem avaliados por outros homens e pertencendo à casa dos homens. Exatamente. Então, exemplos aí para quem está nos assistindo é homem, né? Não basta dizer que é um aliado. Eu quero saber se quando você recebe no grupo de WhatsApp nudes, se você treta com os colegas. Não, você é cúmplice. Exato. Né? Você tem aquele seu amigo de primeiro grau, do antigo primeiro grau, ensino básico. E aí você sabe que ele não paga pensão. E aí um dia você vai comer um churrasquinho com ele, tomar uma cerveja, você vê que ele comprou um carro zero. Você fala pra ele que ele é um canalha? Não, você é cúmplice. Então assim, eu poderia dar 1000 exemplos, né? Você tá numa festa, num show, seu amigo pega e passa a mão no cabelo de uma mulher, ou fica ali insistindo, sendo inconveniente, né? Assediando. Você não fala nada, você é cúmplice. Então o desafio para os homens é romper com essa cumplicidade na casa dos homens, sabendo que vão receber as violências dessa casa, que geralmente são direcionadas a gente. Então, os homens, quando começam a tretar, eu recebo nas redes sociais, professora, me tiraram do grupo de WhatsApp. E eu falo, olha, você está recebendo um pedacinho do que vem pra gente. Exato. Né? Experimentando a violência. E tem uma coisa que eu acho que é muito importante, Vana, tá muito hoje na moda. Eu vejo assim, quando se fala de masculinidade, a gente tem a masculinidade hegemônica, mas a gente tem as masculinidades subalternizadas. No Brasil, principalmente masculinidades gays e negras. E eu vejo muitos homens usando pertencer a uma masculinidade subalternizada para dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Tem sim. O que a gente tem visto lá, por exemplo, nas pesquisas que a gente realiza, eu oriento mestrado e doutorado no meu grupo, Saúde Mental e Gênero, inclusive com homens agressores, que nada une mais os homens, independentemente de classe, escolaridade, raça, do que a violência contra as mulheres. Então, sem essa, sabe? Sem essa, a gente precisa de todos os homens, assim, no cantinho do pensamento e se repensando. Essa era a pergunta e intersecção que eu ia fazer, puxando a brasa para o meu lado, porque eu coordeno um centro de apoio operacional de enfrentamento à violência contra a mulher, né? Então, assim, eu acho que eu sei a resposta, mas, enfim, vamos colocar isso na mesa. Qual é a importância de se discutir essas masculinidades, o impacto disso no enfrentamento à violência contra a mulher? Então, é fundamental. E assim, a gente tem que pensar também estrategicamente como fazer isso. Informação apenas não transforma. E aí eu acho que tem a ver com da onde eu venho, do meu percurso. Eu sou psicóloga clínica, trabalho com as questões, né, das emoções e gênero, socialização, como é que a gente aprende a sentir de uma certa forma. Então a intervenção, ela precisa tocar, não basta conhecer, tem que saber. Por isso que essa implicação, a ideia do livro é criar psicoeducação. Inclusive eu digo para os homens e para as mulheres que compraram para ler com os parceiros, leiam uma tirinha por dia. Porque não é só, eu sei isso, ou, estou sabendo isso. Lê e assimila. Eu sempre falei em família, entendeu? E quem é gay também, com parceiro. Sim. Tenta lembrar quando você viveu isso. Você não viveu, mas você tem um tio, tenho certeza. Porque tudo ali é baseado em pesquisa. Não foi uma coisa que eu inventei um dia, acordei inspirada. Não, é fruto de muito trabalho, de um grupo, de uma equipe grande que eu coordeno. Então, assim, tem que tocar. Palavra que não afeta, não transforma. Valesca, e o que tu achas, assim, ou
tem conhecimento de pesquisa ou da tua experiência, enfim, a tua opinião, a respeito dos grupos reflexivos de gênero? Então, eu acho os grupos reflexivos para homens, né? Isso, para homens. Para sim, homens. Isso, para homens. Eu acho que pode ser uma intervenção, uma boa intervenção, mas depende de como ela é feita. Como é conduzida. Como ela é conduzida. Porque, assim, por exemplo, eu já orientei uma pessoa que pesquisou grupos reflexivos de homens, onde só homens ficavam com homens e a chance de você reproduzir a casa dos homens é muito grande. Então, veja, eu sempre falo isso brincando, mas é uma brincadeira séria, né? Até saiu recentemente, agora, esse final de semana, um grupo aí, não sei se você viu, de resgate das masculinidades e de homens, libertando, vamos tirar a repressão das emoções, R$22 mil, tá? O curso. Temos uma profissão errada? E aí, menina, eu até postei isso no Instagram. Gente, homem chorar não muda a violência cometida contra a gente. Homem se abraçar é bom pra eles, mas pra gente não mudou nada. Ou até às vezes pintar uma unha, botar um brinco, não muda nada. Talvez desconstrua pra você, ótimo, muito bem, apoio, sou a favor da liberdade total. Mas você desconstruir o privilégio e a opressão de mulheres é outro rolê, sabe? É outra coisa, né? Então escutem as mulheres. Sim. Não dá pra gente trabalhar racismo e ter palestra de pessoas brancas. Gente, isso não faz o menor sentido. Sim. Né? Eu acho que a gente precisa trabalhar isso com os homens, porque, primeiro, eles nem aprendem a ouvir mulheres, a gostar de mulheres, a admirar mulheres, né? A homossociabilidade, a homoafetividade tem a ver com isso. Exato. Então, acho que é um treino, sim. E saibam, vai ser incômodo. Se não for, tem alguma coisa errada. Os homens que costumam participar desses grupos reflexivos, eles não vão por livre e espontânea vontade, né? Vão por imposição, né? Sim, do juiz, sim. ou medida protetiva, ou mesmo como efeito da condenação. E os relatos de facilitadores, né, que trabalham, dizem exatamente isso, que eles chegam indignados, né, e perguntados, né, do porquê que tu tá aqui? Porque ela me denunciou. Sim. É sempre a culpa da mulher, né? Não Sim. é porque eu fiz alguma coisa. Mas eles acabam que ao final, né, ao final do período, do processo todo desses grupos, há uma mudança, assim. Mas sempre me preocupa, e por isso que eu te fiz essa pergunta, porque eu vejo, assim, que às vezes os colegas também ficam um pouco angustiados com o fato de que em algumas comarcas não existem os grupos. Sim. Né? E a lei prevê o encaminhamento, e se sabe que os grupos, eles costumam ter um bom efeito. E me preocupa muito no sentido de que se não tiver uma pessoa, um facilitador que tenha um letramento de gênero, pode ser desastroso. é o tiro no pé. Total. Pode ser pior ainda, né? Sim. Porque vai juntar um monte, né, de homens que já são violentos, por isso que estão ali. Sim. A reforçar, né, a masculinidade Sim. e a violência do outro. Então, é algo que realmente, assim, é um campo para mim, né, que não sou dessa área, assim, de intervenções. É um campo minado, eu tenho muito medo de como isso possa ser feito, mas enfim... Não, você tem toda a razão. Eu orientei uma dissertação de mestrado do Vitor Valadares, ele é do NAFAV, de lá de Brasília, né? E a gente pesquisou esses grupos de intervenção. Ele é o psicólogo desses grupos, um deles, né? E assim, é mais ou menos 6 meses para eles entenderem que o que eles fizeram é errado. Então, assim, tudo isso. Eles usam vários mecanismos de defesa. Racionalização, coisas que a gente estuda em psicanálise, sabe? Projeção, a culpa não é minha dela, ela que provocou. E uma coisa muito importante, todos disseram que era muito importante a Lei Maria da Penha, mas que foi injusto no caso deles. Isso tem a ver, voltando para o livro, eu mostro isso no livro, como é que existe um processo também, nesse tornar-se homem, tornar-se mulher, pensando no binarismo, como efeito de um processo histórico, que a gente não muda simplesmente porque quer, o binarismo continua operando efeitos, e a gente precisa de um binarismo estratégico para entender esses efeitos. Mas assim, o quanto que existe uma hiperresponsabilização das mulheres, afetiva e comportamental, e uma total desresponsabilização dos homens. Exato. Nós fazemos isso, né? As mulheres heterossexuais, do tipo, vamos pegar exemplos que eu já vi demais. Assim, ela conhece o cara lá na balada e tal, ela gostava de usar roupa decotada, e aí, beleza, rolou, ficaram juntos, começaram a ter uma relação. E aí, quando eles vão pra balada, se ela tá lá dançando, ela dança super bem, ele fecha a cara, né? Cara amarrada. Todo mundo, as mulheres sabem do que eu tô falando. E aí,
Pô, um saco você tá com uma pessoa dessa, que faz tratamento de silêncio, que é uma violência psicológica. Exatamente. Então, o que ela vai percebendo tacitamente? Olha, o ideal é não dançar desse jeito, o ideal é não botar essa roupa. Então, ela vai se mudando. Ao invés de falar, meu filho, vai pra terapia, né? Você que tem que se haver com seus ciúmes e aprender a lidar com ele. E não eu que tenho que simplesmente me comprimir numa caixinha. Isso o problema deve ser comigo. Né? Isso é o dispositivo amoroso e O problema materno, deve né? ser comigo. Mas eu acho que até percebe mas que é com ele, muitas vezes, mas assim, existe uma tentativa de salvaguardar a relação. E isso tem a ver com o dispositivo dela. Então, para o homem é muito cômodo, né? Sim. É muito cômodo. Tem situações no livro também que são demonstradas nisso daí. Quando a mulher diz, sou ciumenta, preciso ir para o psicólogo. Quem procura psicólogo é a mulher. É verdade. Aí dos homens nossa, sou ciumento, mas ela me dá a razão. Entendeu? Não é ciúmes, é excesso de zelo. Sabe que na área do direito é muito horrível, assim, quando a gente vê dentro dos processos testemunhas, né? Ou mesmo em plenário de feminicídio, testemunhas, o réu falando, mas as testemunhas também dizendo que a mulher, ela deu causa ao que aconteceu, né? Ela apanhou, ela foi assassinada, mas assim, sempre tem uma justificativa. Deu causa é dureza, né? É sério, assim, ó, sempre tem uma justificativa. Sim. Né? E essa justificativa, Valesca, que me deixa mais triste, ela não é assim, ó, ensaiada, né? O advogado ensaiou com as pessoas, para as pessoas. Não, as pessoas pensam isso mesmo. É, porque está entranhado na cultura, Exatamente. Né? As pessoas, os jurados, aquela sociedade, quando uma mulher ela sofre alguma violência, a pergunta que vem é, mas o que será que ela fez? Eu acho que uma boa pergunta para a gente se fazer, eu sempre falo isso com os meus alunos, olha, essa justificativa, se a gente só mudar o objeto e usar para o homem funciona, não, é machismo. Ela tá errada, exatamente. Né? É simples assim. Quando tu inverte, né? Eu lembro daquele filme maravilhoso, Eu Não Sou um Homem Fácil, sim, né? Sim. Que assim, quando tu inverte as coisas que a gente nem percebe, começam a ser ridículas. Sim. Né? São coisas ridículas, não, são seria coisas inaceitável para assustadoras. os homens, né? Mas a gente só vê quando tá na cara, Sim. né? E às vezes esse exercício é difícil. Porque é como tu diz assim, ninguém é completamente, né, não machista, não racista. É uma desconstrução diária. Uma desconstrução bem difícil, aliás, né? Só que assim, é impossível desver. Então, assim, eu sempre brinco, estudar gênero é um portal. Você atravessou, gente, não tem jeito, você não vai conseguir rir daquela piada. É um caminho sem volta. É isso, não tem volta. Não tem. E tem gente que fala, sofre mais. Eu não acho, acho profundamente libertador. Eu acho que é sofrido o caminho. Mas, pra quem tá aí, vale a pena. Por isso que eu tava te contando que eu mando, né, quando eu vejo assim, alguma amiga em sofrimento, eu envio. Assiste esse vídeo da Valesca aqui, que tu vai ficar um pouco mais atenta ao mundo, tu vai entender um pouco mais, assim, quais são as coisas que te prendem, porque é exatamente isso. O conhecimento, ele pode ser doloroso, mas ele liberta. Total. Né? E te protege, porque eu recebo muitas perguntas, assim, quando eu vou dar palestra das mulheres, como é que eu faço para sair do dispositivo amoroso? Primeiro, acho que esse é um ponto importante. Eu sou cientista, não sou coaching, não sou influencer, posso até usar a rede social para fazer difusão científica, mas meu pacto é com a ciência, né? Eu falo daquilo que eu estudo. Então, o que os estudos mostram, principalmente a antropologia das emoções, psicologia social das emoções, é que é impossível mudar suas emoções completamente em uma vida. Então, para você ter uma ideia, por exemplo, quando migrantes, né, vão para outro país, são necessárias 3 gerações para a pessoa começar a se sentir totalmente pertencendo àquele lugar, sem lembrar que ela é estrangeira. É muito tempo, gente. O neoliberalismo tem vendido a ideia de que você faz de você o que você quer. Isso não é o que acontece. Então, isso cria, primeiro, uma expectativa irreal sobre você mesma. Agora, tem como amenizar muita coisa. Isso não é também, então vou desistir. Não. Dá para se libertar no sentido de ressignificar muita coisa, mas você não... Uma metáfora que eu uso, você não entra piano, por exemplo, de uma psicoterapia e sai saxofone. Você sai, vai tirar a melhor nota do piano. Pô, já é difícil pra caramba, entendeu? Então, assim, eu acho que é importante esse conhecimento, sobretudo quando ele é socializado. Por quê? Porque leva a uma politização do sofrimento. O neoliberalismo produz o narcisismo, ou infla esse narcisismo, e faz a gente acreditar que é um problema biográfico.
Eu vejo as mulheres aqui no Brasil. Ai, meu dedo é podre. Não, gente, às vezes tá difícil achar agulha no palheiro. A masculinidade tá muito dodói. Isso é estimulado. O tipo de masculinidade no Brasil é podre. Se a gente for pegar, ó, não preciso falar da violência, acho que todo mundo sabe. A gente tá lá entre os 10 primeiros em todos os tipos de índice de violência contra a mulher. Podre. Um péssimo país para ser mulher. Mas se a gente for pegar e pensar o generocídio, né? Como é que o gênero é muito ruim para os homens também. Claro que eles têm privilégios, senão eles abririam mão. Sim. Mas assim, se a gente for pensar, a principal causa de morte de homens no Brasil tem a ver com questões do aparelho circulatório. Coração, aneurisma. Então, assim, são doenças que poderiam ser prevenidas se fossem diagnosticadas no começo. Então, o homem não se cuida, porque se cuidar é contra o ideal de masculinidade. Porque seria uma fraqueza. É uma fraqueza, porque quem cuida, o homem não precisa cuidar, porque quem cuida dele são as mulheres, né? E, em segundo lugar, as causas externas são acidente, eles se arriscam muito mais, né? Porque faz parte da macheza. Suicídio e homicídio. Então, a masculinidade mata. É ruim para eles também, né? Então, acho que esse é um ponto importante. Mostrar, assim, que tem desdobramentos, claro que diferentes, e é diferente a opressão em ter que oprimir e a opressão da oprimida. Claro. Gênero é sempre hierarquia. Também está acontecendo muito nas discussões hoje o gênero despolitizado. Eu tenho pavor disso. Gênero é uma relação de poder. A gente não pode esquecer isso. Não ocupamos o mesmo espaço. Essa é uma pergunta que eu sempre faço nas palestras com mulheres. Se você tivesse nascido com um corpo masculino, sua vida teria sido diferente? Eu nunca encontrei uma mulher que dissesse que não, gente. Não, completamente. Entendeu? Coisas básicas, assim, andar aqui na frente, né, do estúdio à noite. Sim, completamente. A gente não tem medo de ser assaltada, a gente dá graças a Deus quando a gente é assaltada, a gente tem medo de ser estuprada. É verdade. Então, no Brasil, esse medo, ele é encarnado, a gente chama em inglês embodied, né? Então, fica muito claro quando a gente mora em outro país. Eu senti isso no Canadá. Qualquer pessoa que se aproximasse, homem, à noite de mim, eu já ficava, queria sair correndo. Aí uma amiga minha falou, nossa, você só vai pedir um cigarro? Aí você vai vendo como você vai dessensibilizando. Aí na volta ela falou, agora você pode sentir medo de novo porque você está voltando pro Brasil. E é verdade, se eu estiver sozinha na rua, ver um homem, eu saio correndo. Sim. Se é uma mulher, eu sinto alívio. Você também, né? E tinha até um meme muito engraçado, você tá andando na rua e ouve passos atrás, você prefere que seja... como um urso, não era? O demônio ou um homem? Né? É isso, o urso, eu vi assim, um urso. Eu preferi um urso. Porque assim, realmente, né, o medo é intrínseco, né? A gente é socializado, inclusive, para isso. Sim. Nós é que temos que ter medo e nos cuidar, né? Sim. Não é os meninos que são socializados para que Mas não ainda ataquem. bem porque isso é uma estratégia de sobrevivência de mulheres. Sim. Ainda bem que as nossas mães nos ensinaram isso. Porque essa também, eu acho que esse é um grande equívoco. Eu vejo às vezes mulheres feministas assim, eu não tô nem aí, vamos ocupar o espaço público. Gente, você não muda a realidade assim. É um rolo compressor contra a formiguinha. Tô dizendo para não ocupar, a gente tem que buscar outras estratégias. Porque o risco é real. O risco é real. É real, né? Eu brinco até com as minhas alunas. A gente vai terminar a relação, termina pelo telefone. Porque no Brasil o negócio tá complicado, né? Sabe que o Centro de Apoio ali, nós fizemos um plano de segurança para as vítimas, né? E ele é muito triste, Valesca, porque num determinado momento ele aborda várias hipóteses. Ele ainda tá em casa, ele já saiu de casa. Você está em cárcere privado. E tem uma frase, assim, que quando eu estava revisando, me doeu muito, que dizia assim, concentre-se na sua sobrevivência. É muito doído ter que escrever isso para levar e distribuir para as mulheres. E o pior, é uma cartilha muito bonita que eu não posso entregar para ela. Eu entrego um cartãozinho de visita com QR Code que ela vai ler o QR Code e vai ver no celular essa cartilha. Porque se ela levar essa cartilha para casa, vai ver, né? Ela vai estar mais em risco ainda. Sim. Então, assim, trabalhar literalmente com a barbárie, né? E aí, todo dia... E não, mas aí a gente vai ficando cascudo, vai ficando nada, sabe? Cada coisa que eu vejo, assim, eu ainda penso, meu Deus, né? Até quando? As pesquisas não mostram, assim, não são muito otimistas em relação ao até quando, né? Que a igualdade de gênero ainda está muito longe para chegar. Nós não vamos ver. Eu também acho que não. A gente não vai ver, mas quando eu começo a pensar em desanimar, eu penso assim, bom... Mas é por conta daquelas lá do início do século passado que a gente hoje vota. Não, total. Então, assim, vamos seguir. Eu acho? E sabe o que eu acho? Pensando nisso aí que você trouxe, isso tem a ver com o meu próximo livro, que eu estou escrevendo sobre gênero e emoções.
Tá enorme. Então, assim, vou fazer 4 volumes, eu acho que vou fazer em 2, porque eu não aguento mais também o assunto. Já tô quase 4 anos trabalhando nesse livro. Então, o primeiro volume vai sair até julho, que é um pouco a epistemologia da palavra gênero, que eu acho que é muito importante, inclusive, para a operação da lei. Né? Quando eu falo sempre lá dos recortes, o primeiro, pensando na ideia de masculino e feminino, orientação sexual e identidade de gênero, são recortes com teorias e epistemologias diferentes. E a gente precisa saber, porque a gente está lidando com fenômenos específicos. A ciência é importante. Sim. Então, assim, eu vejo muito isso, Ivana. Às vezes, assim, até a ideia de vamos fazer uma política inclusiva. Gente, não é só sendo cristão, sabe? Não é sendo bonzinho. A gente tem que ver dados. A ciência pode nos amparar para uma política pública fina e que realmente a gente chegue aonde a gente precisa chegar para promover direitos humanos igualitários para grupos que têm as suas necessidades específicas, né? Então, assim, nesse livro eu busco fazer uma genealogia feminina, de pegar a história dessas mulheres pelas quais, por quem a gente está aqui, né? E que a gente não conhece. Eu tenho certeza que se eu mostrar a foto aqui do Freud, todo mundo vai saber quem é. Mas se eu começar a mostrar e falar mulher, você fala, quem? Como assim? Tem um apagamento. Tem. A gente precisa resgatar a nossa história. Tem. Das nossas antecessoras. E aí, menina, o livro tá lindo. Eu paguei uma ilustradora, não. Olha o spoiler. Mas tá muito legal. Tá muito legal. Sai em junho? Eu acho que sai em junho. Eu botei a minha meta de entregar até o final de abril. É porque assim, eu fico, não, mas eu preciso ver mais isso, mais aquilo. Mais uma coisa. E depois que tu lançar, tu vai, eu podia ter colocado isso, mas pelo amor de Deus, lança uma vez. Sempre tem, né? Sempre tem. Não, e foi muito legal esse primeiro volume, porque eu sou formada em filosofia, mas eu sou do departamento de psicologia clínica, mas eu amo filosofia, meu doutorado foi entre psicanálise e filosofia da linguagem. Então, assim, nesse livro eu fui obrigada a voltar à filosofia, aos debates filosóficos. Que a gente sabe, as pessoas acham, é só etéreo. Não é. Não é, o conceito, se você não tem um conceito muito claro, isso tem desdobramentos na prática, na operação da lei. Palavra importa, palavra tem peso de realidade, né? Cria realidade. Então, assim, foi muito interessante, sabe? Ver os debates, ver os desdobramentos, falar desses fundamentos epistemológicos, às vezes interesses ou direitos até que podem ser contraditórios e que a gente precisa, então, pensar como é que a gente vai ter critérios decisivos. Foi muito legal, eu aprendi muito também, estudei demais. Ai, que legal, que ótima notícia que tá chegando no outro livro. Eu acho que vai ser interessante. Aí esse primeiro, então, é sobre a questão do gênero, o segundo vai ser sobre emoções e gênero. Porque como é que eu poderia falar de emoções e gênero sem falar do que eu estou chamando de gênero, né? E aí, assim, foi bem interessante, porque eu peguei as interseccionalidades que eu falei pouco. Então, principalmente aí mulheres lésbicas, mulheres trans, homens gays e homens trans. Porque principalmente cis e hétero já tem bastante coisa publicada. Então eu fiz muitas entrevistas, inclusive assim, de pessoas que estão em situações bem diferentes, sabe? Tanto pessoas assim que vão estar em relação, que não vão estar em relação, pessoas se prostituindo, pessoas não se prostituindo. Foi bem interessante, foi muito rico mesmo. Ai, que ótima notícia. Só que é trabalho, né, menina? Nossa, eu brinco assim, gente, quando eu falar que eu vou escrever um livro, não deixem, não, por favor, por que eu inventei isso? Dá trabalho demais. Na verdade, assim, a gente precisa disso. A gente precisa de pessoas que escrevam, ainda mais sobre temas, assim, tão difíceis. Sim. Porque não é o tema em si que é difícil. É difícil este tema no Brasil. Sim. Né? Então, ele vem todo com uma carga. Mas posso assim, falar, né? esse tema tá difícil fora também. No Canadá tá difícil. E eu sinto que também tem principalmente com gênero, existe uma tendência muito mais a uma lacração do que uma discussão honesta, sabe? Sim, com certeza. Tendo clareza conceitual, sim. falando da onde você está partindo epistemologicamente. Eu acho isso tão antidemocrático. Não, é completamente. A ciência só funciona numa democracia. Eu acho que esse é um ponto importante. E o jeito de contestar a ciência é simples. Faça pesquisa. É consciência, né? É consciência. É o que se espera. Não é o que você acha, não é o que você não quer. Não é o que meu primo disse, aconteceu com a minha tia. Não é o que te magoa. Paciência, ciência é dado. Pesquise. E aí a gente vai ver, nossa, deu diferente, vamos fazer uma terceira. Será que foi o método? É isso, ciência é importante, gente. Mas ciência não é perfeita, mas eu acho que é uma das melhores formas de conhecimento que a gente tem. Mas é difícil, porque a gente está num momento em que nós temos pessoas discutindo se a Terra é plana. Então, é nesse nível, assim, né, Valesca? Então, por isso que é tão importante a gente
buscar a ciência, né, ressaltar, vamos falar sério. Eu costumo dizer assim, não, vamos falar sério agora, Sim. né? Vamos falar assim, isso aqui não é coisa que eu acho. Quando eu levo para fazer palestras, assim, que eu monto os meus slides, e tu tá sempre referenciada lá, eu digo, não, tá aqui minha lista de referências, não é coisa da minha cabeça. Não é coisa da minha cabeça, é coisa de quem estudou, e as ideias também não são minhas. Eu fiz um compilado das ideias dos outros, coloquei aqui para apresentar, enfim. Mas não é nada coisa da minha cabeça, porque eu acho que é importante isso. E assim, ó, essa contribuição generosa, né? Ainda de nos trazer desenhado. Essa do Zezé é boa, né? Tá assim, não? Eu vou ter que desenhar para tu entender? Bom, obrigada. Já veio desenhado, né? Porque são conceitos complexos. São conceitos muito complexos. Principalmente para nós da área do direito, Sim. né? Eu tenho 26 anos de Ministério Público. Quando eu fiz o concurso, isso não fazia parte do programa, né? E não fazia parte de treinamento algum. Ao longo do tempo, isso foi se modificando. Hoje, no Ministério Público do Rio Grande do Sul, que é pelo qual eu posso falar, nós temos várias atividades educacionais que têm a ideia de fazer um letramento de gênero e raça. Sim, né? super importante. Então, e isso começa a mudar a atuação do promotor de justiça. Total. Né? Que vai ter uma outra perspectiva. E ontem ainda eu participava de um evento na URGS e alguém perguntou assim, se eu achava mesmo que capacitação funcionava, né? Eu sou exemplo disso, porque quando eu ingressei na carreira 26 anos atrás, hoje olhando para trás, eu digo com a maior franqueza, eu era uma pessoa absurdamente machista, racista e homofóbica. Porque foi o que eu aprendi. Aprendi isso com a minha família italiana, que se acha até hoje assim, a coisa mais preciosa do mundo. Então, assim, mas racista num nível hard, né? Se não for italiano puro do norte, já não vale, né? Então, essas coisas que eu fui aprendendo e naturalizando. Entrei na faculdade, alguma coisa assim se questionou, e aí eu passei no concurso e fui cuidar da minha vida, que era muito trabalho. E, na verdade, encontrar colegas que tinham, assim, estudavam sobre isso, foi com que me fez começar a ver que tinha alguma coisa diferente a se pensar, né? E então era isso, foi capacitação mesmo. Foi libertador aprender. Para você também, né? Porque eu digo assim, ó, eu não sou só uma promotora de justiça muito melhor hoje do que eu já fui, porque eu pratiquei muita violência institucional. E eu não pratiquei violência institucional porque eu sou uma pessoa má. Foi por ignorância. É isso. Eu acho que por isso, assim, eu acho que para quem é professora, a gente tem um otimismo realista, né? Então, assim, aprender pode ser muito subversivo, né? Sim. Pode ser muito subversivo. Sim, mas é muito importante porque eu não sou agora uma promotora de justiça melhor, eu sou uma pessoa melhor. Sim. Né? Acredito que para os outros, mas sobretudo para mim. Sim. Né? É um caminho sem volta. É um caminho sem volta que não agora, tem uma coisa que você falou que eu queria voltar sobre essa questão das pessoas falarem o negacionismo científico e tal. Eu acho que tem uma questão que tem influenciado muito nisso, que são as redes sociais. A gente conheceu... Bom, nós somos do mundo analógico. A gente tem um parâmetro um pouco diferente, mas a nova geração, filha da internet, não tem. Não. As pessoas confundem o número de seguidores com ser uma pessoa séria e ser cientista. Exatamente. Um influencer, gente, ele pode inventar o que ele quiser, ele pode falar o que ele quiser, ele não tem compromisso com a ciência. Sim. Então, assim, você quer buscar uma fonte de conhecimento segura, não vai no influencer, vá no cientista. Eu acho que esse é um ponto importante. Né? No caso aqui, para quem é do Ministério Público. Tudo bem, na sua vida pessoal, quer seguir, ok. Mas eu sinto isso, inclusive, às vezes em reuniões, sei lá, congressos, tem convidado influencers para... Não, gente, não. Ciência dá muito trabalho. Você publicar um artigo, bote aí 4, 5 anos... Dá trabalho pra caramba. Então é isso, ciência é outra coisa. Né? E aí eu fico muito feliz quando eu vejo que, às vezes, algumas pessoas conseguem fazer as duas coisas junto.
é um cientista e tem vários seguidores. Eu fico super feliz. Não, mas é isso. Aí tudo bem, Aí é difusão. fica assim, a gente tá conseguindo, né, nesse sentido, pelo menos, né, levar isso a sério. Mas veja como é que é. Por exemplo, eu tenho muitos seguidores no Instagram. Mas eu recebo, às vezes, convite assim do jornal. Ah, professora, vamos falar do, sei lá, uma reportagem sobre swing. A gente quer saber a sua opinião. Gente, eu não dou opinião. Opinião eu dou no bar. Com os meus amigos, a minha vida pessoal. Eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu não pesquisei swing, eu não posso dar opinião nenhuma. Entendeu? A minha opinião não interessa. Eu sou muito clara. A minha opinião é problema meu. Mas assim, eu não tenho o que falar. Então, eu acho que esse é um ponto importante também, né? Ter essa humildade epistemológica de saber, bom, estudo isso daqui. Disso aqui eu falo. Daquilo ali, não. Tem pessoas que pesquisam isso. É que na verdade é isso. A opinião todo mundo tem e as redes sociais ampliaram, né? Essas vozes. E aí isso também vem a ser um problema, mas não tem volta. A gente vai ter que aprender a lidar com esse mundo. E diferenciar, né? Opinião de ciência. Exatamente, que isso, né? Para isso que a gente traz, assim, ó, para um podcast, uma cientista, para falar de um assunto tão importante e que mexe e estrutura as relações sociais mesmo, assim. Tem uma coisa no livro, voltando lá para o livro da masculinidade, que eu também acho que é muito importante trazer sobre a masculinidade hoje. Porque, assim, eu trato sobre essas pedagogias afetivas, né, que conformam essa masculinidade, que ensinam aos homens certas formas de se comportar e de sentir. E a gente precisa falar da pornificação da sociedade, que esse é um conceito que tem sido usado, a gente tem que tomar muito cuidado, gente, não é moral, tipo, religioso, que pecado, não é nada disso. O problema da pornografia é uma indústria bilionária e que incita uma forma de emocionalidade nos homens que é muito ruim, que é a questão da objetificação, de se colocar na relação através da objetificação sexual dos outros, mas sobretudo das outras. Então, a objetificação é a construção de uma relação hierárquica que desumaniza as mulheres. Então, a gente fez pesquisa, mano, super interessante, conseguimos mais de 7.000 questionários respondidos no Brasil, né? Foi um aluno meu de doutorado, a gente está acabando de escrever um artigo agora sobre o consumo de pornografia em homens heterossexuais. Pornografia é péssima para os homens. O que acontece? Ela tem um efeito, e a neurociência explica isso, no sistema de recompensa. Então, assim, por exemplo, igual eu tomo um copo de cerveja, eu vou ficar bêbada. Mas se eu tomar todo dia, eu não fico. Vou precisar tomar 2, 3. Então, cada vez mais vai se consumindo um tipo de conteúdo que é violento. A violência tem que ser radicalizada contra as mulheres. E se aprende um tipo de sexualidade que é totalmente deturpado, uma mulher geralmente não vai sentir prazer com aquilo ali. E principalmente se perde a possibilidade de ter prazer sexual na vida real. Então, assim, inclusive alguns desses homens disseram, eu era viciado, eu tinha que fazer tratamento. Porque eu não conseguia mais nem ter sexo com a minha companheira, né? Eu não conseguia mais, assim, linkar sexo com amor, com envolvimento. Então, acho que esse é um ponto importante. Por quê? Uma das coisas que estrutura a masculinidade, né, voltando àquela ideia de que ser homem é não ser uma mulherzinha, é demonstrar repúdio, repulsa por aquilo que é relacionado às mulheres. Eu não gosto de falar feminino, porque eu não essencializo o que é feminino. Então, o que é feminino muda. Então, é relacionado com a mulher, com essa categoria sexual inferior, né? Eu preciso mostrar repulsa. E aí, o nome disso é misoginia. Mas tem muitas formas de manifestação da misoginia. E eu acho que no Brasil isso fica confuso, porque a gente tem a tendência a achar que é um discurso de ódio direto, tipo o discurso neonazista. Né? Como eu vi uma vez uma entrevista, o cara dizendo, toda mulher tem que ser estuprada. Aí o repórter perguntou, até a sua mãe, a sua filha? Sim. Ou seja, o estupro era corretivo, porque a gente nasceria pérfida simplesmente por ser do sexo feminino. E aí, essa forma de manifestação é maquiada. Porque é aquele homem que diz assim, Dia das Mulheres, eu sou a favor das mulheres, porque eu amo as mulheres. Não é amor. Não. Então, a objetificação sexual, pensa na sua vida e as mulheres que estão aí nos assistindo. Quantas vezes, gente, isso é comum se sentir objetificada, inclusive através daquilo que tem sido chamado na literatura de sexismo benevolente. O que é o sexismo benevolente? É aquele sexismo que você sente mal-estar, mas você fala, não, mas é um elogio. Então você entra na loja, mulher bonita não paga, você é mulherificada, você é lembrada que é mulher, que é uma coisa comum no Brasil, né? Você é lembrado o tempo inteiro qual é o teu lugar, qual é o teu espaço. Por que eu não falo isso para homem?
Né? Por que nós achamos vários homens muito gatos e a gente não chega e fala, homem bonito não paga, ou, entendeu? Para constranger esse homem. Não existe isso. Sim. E a gente acha, a gente até cochicha. Mas essa ideia de colocar em palavra é o que a gente chama em inglês de entitlement. Só os homens podem ocupar esse espaço. Esse espaço não é nosso. E ocupam, assim, de uma forma a se referendar, né? Como homem. Total. Isso faz parte. Total. Até para quem está aí nos assistindo, eu sei que o Ministério Público tem muitos homens. Um exemplo, porque a gente leva o que a gente é para o mundo do trabalho. Né? Com certeza. Eu dou muita palestra em organização. Fazer comentários sobre aparência física, até para um elogio no ambiente de trabalho, é inadequado. Não faça. Não faça. Guarde para você. Exato. Né? Quer elogiar, elogie o trabalho. Exato, elogie o trabalho, né? Você é muito inteligente, teu super bem escrito esse processo, assim, né? Não, é verdade. E passa de uma forma muito... Fica muito subliminar, as mulheres às vezes acham, mas será que eu estou exagerando, né? Sim. Será que eu estou implicando? Os outros dizem, ai, quanto mimimi. É só inverter. Sempre façam isso. A gente faz isso. Nossa, que gato, hein? E dá umas olhadas para certas partes. A gente não faz isso, né? Homem não tem noção, é isso. É esse espaço que é subjetivo, mas é coletivo, socialmente construído, que é muito diferente. E que é isso, nos coloca com desafios diferentes na desconstrução do machismo. É um grande desafio. Valesca, eu prometi te devolver não muito tempo aqui, porque eu sei que hoje tu tá com uma agenda bem apertada, mas aí eu te pergunto mais alguma coisa que tu acha que seja super importante para falar sobre o livro, né? Para quem tá assistindo aqui e ainda não adquiriu o livro. Então, eu acho que no livro eu falo disso. Eu acho que a gente tem 2 grandes desafios para os homens em relação à desconstrução da masculinidade. Primeiro, eu já falei, que é romper com a cumplicidade na casa dos homens, sabendo, né, que há benefícios em manter essa cumplicidade. E o segundo, que eu acho que é um grande desafio, que é o contrário do egocentramento, que é aprender a cuidar. Os homens terceirizam o cuidado. Então, assim, os homens podem se dedicar totalmente ao seu projeto de vida, trabalho, o que quer que seja, porque tem alguém que cuida deles, por eles e para eles, que somos nós. Inclusive, homens, quando são separados, né, e tem guarda compartilhada, quando eles geralmente pegam os filhos, quem cuida é a nova esposa, ou é a mãe, ou é a tia. Ou seja, aprendam a cuidar. Tá pesado para as mulheres. Isso afeta a saúde mental das mulheres. Sim, com certeza. Mulheres em burnout, mulheres aí com transtorno de ansiedade, depressão. Exaustas. Não dá, tá carregando o peso de vocês. Exatamente. É uma ótima dica. Homens, não é ajudar na casa. Não, é ajudar. É dividir as tarefas. Ajudar como se não fosse, você não mora lá, né? Faça a sua parte. Porque quando você não faz, tem alguém fazendo para você. Exatamente. É um recado final maravilhoso, Valesca, que eu acho que vale mesmo, assim, para todo mundo que estiver nos ouvindo e os que não estão ouvindo, que recebam esse recado das mulheres que nos assistam. Querida, muito, mas muito obrigada por ter aceitado esse convite, que eu sei que tu tá, assim, uma imensa correria, mas eu não poderia deixar que tu viesse a Porto Alegre sem passar por aqui para estar um pouquinho conosco aqui no Ministério Público. Obrigada mesmo. Eu que agradeço essa parceria de sempre. Temos aí muitos objetivos em comum e essa troca é muito profícua. Obrigada, querida.